Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Mateus. Hoje nós vamos ler Mateus 4. Uma aguinha. Vamos lá? Vamos começar? Mateus 4. A tentação de Jesus. Peraí. Bom dia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as tuas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor e disse: Tudo isso te darei, se prostrardes e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, do povo que vivia nas trevas. Viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Ele estava lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E ao mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai o barco, o seguiram. E Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos e endemoniamentos, loucos e paralíticos. Ele os curou, grande multidão os seguia, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judeia, da região do outro lado do Jordão. Esse texto, ele começa falando sobre a tentação de Jesus. E ele começa dizendo assim: Então Jesus foi levado em espírito ao deserto. E ali ele jejuou 40 dias.
E no final desses 40 dias, ele teve fome. Primeiro que aqui não está dizendo que ele teve sede. Aqui está dizendo que ele teve fome. Eu já vi várias situações bizarras dizendo que quando a gente faz jejum não pode beber água. Gente, isso é um absurdo. Jesus, quando jejuou, aqui está escrito, ele teve fome. Primeiro que a gente não pode ficar sem água. Se você fica sem água mais do que 2 dias, sei lá, 3, o seu corpo para de funcionar. Você perde função cognitiva, enfim. Jamais faça um jejum em que você vai tentar contra o seu próprio corpo, para começo de conversa. Já quero tirar esse paradigma do seu coração. Cuidado, sabe? Como você tem sido instruída a despeito de jejuns. Isso é um absurdo que as pessoas têm falado por aí. Estude bastante sobre jejuns. Veja o que, né, é jejum aceitável pelo Senhor. Estude mesmo. Verifique como o Senhor aceita o jejum e ali você pratique o jejum. É muito importante a gente ter o jejum como uma prática. É muito saudável ter uma prática de jejum para a sua vida corpórea e para a sua vida espiritual. E a segunda coisa que eu queria contar para vocês é sobre uma guerra. Uma guerra que sempre existe entre o céu e o inferno pela sua vida e pela sua alma. E Jesus passou por essa guerra. E o nome dessa guerra é uma guerra de argumentos. E agora vocês vão observar a discussão entre Jesus e o diabo. E em espírito, o diabo leva daqui, o leva daqui e o leva para lá. E ele leva para cima de um monte, e ele leva para cima da cidade. E ele começa a ter uma discussão com Jesus mesmo. Olha, pula daqui que ele vai te dar ordens ao teu respeito para te guardar. E Jesus fala, não, porque assim está escrito. Eles começam a dialogar sobre a palavra. Vocês observaram? Ele começa falando assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e tocou na parte mais alta do templo e disse: se é filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, te livrar e te proteger. E ele disse: não, se tais também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Aí ele ainda não desiste e ele coloca e fala assim: olha, aqui tem várias cidades. Eu sou o dono, eu sou o rei, eu sou o príncipe dessas cidades. Se você se prostrar e me adorar, eu te coloco como, né, príncipe dessas cidades também. Ele falou assim: adorarás somente o Senhor teu Deus. Vocês observaram que a guerra entre o céu e o inferno é uma guerra de argumentos a despeito da própria palavra? Vocês perceberam isso? Eu tenho muito temor quando as pessoas viram para mim e falam assim: ah, porque a Bíblia diz isso. Eu falo: ixi. Ah, porque a Bíblia diz aquilo. Eu, a Bíblia diz aquilo outro. Eu me lembro dessa cena. Eu me lembro de quando Deus enviou Jesus ao deserto para jejuar e depois ser tentado pelo próprio diabo. Porque, na verdade, a gente sabe a resposta certa. Na verdade, do fundo do nosso coração, porque quando a gente não sabe a resposta certa, o Espírito de Deus, ele vai trazer paz dentro da gente. Ele vai trazer a resposta certa no nosso coração. Ele vai fazer questão que a gente saiba da resposta certa. Se você buscar de todo o seu coração, com toda a sinceridade da sua alma, a resposta certa vai vir. Ela sempre vem. O problema é que a gente tem uma ideia fixa na nossa mente, a gente fica com aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira esposa. Tem muita mulher que é a primeira esposa e fala: Poliana, olha isso aqui. A Bíblia só garante a mim a legitimidade. Porque eu sou a legítima. Eu fico assim. Sabe por quê? Porque Mical também era legítima.
E ela desprezou Davi em seu coração. E Deus, né, permitiu que Davi estivesse com Batseba, que já era uma mulher casada. E que foi ali uma confusão. E que foi errado, mas Deus permitiu aquele casamento, aquele envolvimento por conta do desprezo de Mical. Inclusive, já tem até destaque aqui sobre o desprezo de Mical. E a gente poderia falar sobre a geração de Mical, de mulheres que acham, que têm a certeza que é porque elas são as primeiras esposas, que só o casamento delas é apropriado, sendo que as coisas não são bem assim. Outra mulher, Rainha Esther. Vocês sabiam que a princesa, né? Aí depois Rainha Esther, ela é a segunda esposa do rei Assuero. E por que ela é a segunda esposa? Porque a rainha Vasti desprezou o rei Assuero. Ela desprezou uma ordem que ele deu para ela se vestir bem bonita e se apresentar. E então ela, né, desprezou ali a ordem dele e os amigos dele, né, aqueles conselheiros dele falaram, se ela não é capaz de obedecer uma orientação sua para poder ir numa festa, ela é capaz do quê? Ela vai tomar o teu reinado, viu? Ela vai acabar com isso aqui. Ninguém vai te respeitar. E ali, ele acabou com o casamento dele. E Rainha Esther se casou com o rei Assuero. E nós vemos toda uma história linda de Rainha Esther. Existem mulheres dizendo que o casamento delas é o único legítimo. Então a gente precisa observar muito bem todos os contextos. A gente precisa observar todas as histórias. A gente precisa observar tudo o que aconteceu. Não existe uma história fechada, não existe um movimento fechado. No mundo espiritual, no mundo real, nas histórias reais, cada história é uma história. Não existe um protocolo, não existe algo que se encaixa. Eu sou advogada há 11 anos e eu não uso modelos, eu uso um padrão. Modelos não. Eu não trabalho com modelos, eu redijo peça a peça. Eu posso trabalhar com um padrão de jurisprudência, eu posso trabalhar com um padrão de legislação, um padrão de petição, mas modelo, não. Sabe por que eu não acredito em modelo? O meu escritório não acredita em modelo porque a gente sabe que cada história é uma história, cada fato é um fato e cada situação é uma situação. Se eu pegar a sua situação e colocar na situação do coleguinha, vai ter um detalhe que eu vou simplesmente passar desapercebido e eu não vou colocar no processo porque eu usei um modelo. Então Deus, ele não te trata como modelo, ele te trata na sua individualidade. Por isso que quando a gente precisa de conversar com Deus, a gente não fala sobre a história do outro, a gente fala sobre a nossa história. Senhor, e o meu caso? E a minha história? Senhor, eu já sei que o Senhor julgou umas 500 causas dessa. Senhor, eu sei que o Senhor já viu 1 milhão de histórias como essa, mas e a minha história? E a minha situação? E a minha circunstância? Senhor, eu sei que o padrão é esse, mas e no meu caso? Como funciona? Talvez o que Deus esteja querendo de mim, de você, é dependência. Ele sabe de tudo. Esses dias eu falava para vocês que Deus não erra. Ele não se engana. Ele não se engana de ser Deus. E isso é muito bom. Porque a gente vai observar que Jesus, ele também não se engana de ser o Cristo. Quando Satanás tenta Jesus por 3 vezes e Jesus não cede, por fim, ele fala assim: retire-te daqui, Satanás. Porque existe uma hora que Satanás perde as forças, sabia? Existe uma hora em que ele não tem mais o poder de discernir o que ele pode fazer com você.
Ele foi na palavra, ele foi na palavra. E chegou um momento em que Jesus falou assim, retire-te daqui, Satanás. Acabou, chega. Você não tem mais o poder. Então Deus enviou. Então o diabo deixou e Deus enviou anjos para servir Jesus. E ali Jesus se encontrou com alguns anjos e esses anjos o serviram. E a história continua com Jesus indo pregar. E Jesus começa a pregar e contar o evangelho. Como Jesus vem contar, sabe? Contar com as histórias. Não, vem pregar. E ali ele vem espalhar o evangelho, ele vem espalhar, e ele vem chamando os discípulos, e ele vem curando, mas tudo isso aconteceu depois dele viver a história dele. Tudo isso vem acontecer depois que Jesus passou pelo momento dele. Vocês entendem? Depois que Jesus passou pelo deserto, depois que Jesus passou pela tentação, ele prega. Ele tem a legitimidade para chamar os discípulos, ele tem a legitimidade para curar, ele tem a legitimidade para viver o que tem que viver. Ele tem a legitimidade para estar diante de Deus. Por isso que a gente tem que viver e ver o nosso caso. Por isso que a gente tem que viver e ver qual é a nossa situação em Deus. Por isso que a gente tem que viver e ver qual é a nossa circunstância. A gente não pode se padronizar pelo colega. A gente não pode se padronizar pela vida do outro. A gente não pode se padronizar pelo que o outro está vivendo. A gente tem que se padronizar pela nossa história. A gente não sabe como Deus vai trabalhar na vida do outro. Se ele vai trabalhar na vida do outro igual vai trabalhar na nossa. Essa palavra não é uma palavra para trazer tristeza no seu coração. Essa é uma palavra para te trazer esperança. Porque na vida do outro pode não ter trazido esperança. Porque na vida do outro pode não ter tido a resposta do outro. Mas quem te garante que no deserto, que depois da tentação, que depois de ser tentado, de ser provado, o Senhor não vai te aprovar? Quem te garante que depois não vai começar o ministério? Quem te garante que depois disso não vai vir o que aconteceu com Jesus? Porque Deus só nos permite passar pela aflição para nos provar, mas também para que a gente tenha vitória. Esse é o problema. O problema é que a gente vem para Deus com projetos fechados. Deus é assim, ó. Então eu que tenho a razão. O dia que a gente quiser ir para Jesus achando que a gente que é o dono da razão, já era. Pode ficar magoado. Não tem problema. Deus, ele não vai trabalhar na sua razão. Ele vai trabalhar na sua humildade. Deus, ele não vai trabalhar na sua certeza. Ele vai trabalhar na sua incerteza. Sabe? Jesus, ele antes de ser Jesus, antes de começar a pregar, antes de escolher os discípulos, antes de curar os doentes, ele foi tentado. Antes de tudo, antes de ser quem ele era, ele foi para o deserto para ser tentado. Satanás o tentou na palavra. Ele passou 40 dias jejuando, sendo provado. E ali, depois de ser provado, depois de ser confrontado com a palavra, primeiro ele jejuou. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Ali ele foi confrontado com a palavra, porque às vezes a gente vai cheio de respostas para Deus. Ah, mas a resposta é essa aqui, ó. Eu tenho um protocolo aqui certinho para mim. Não adianta chegar, Poliana, a sua palavra tá muito dura. Poliana, Gente, presta atenção. Não adianta. Não adianta a gente chegar com um protocolo para Deus e falar para Deus, olha aqui, ó, essa aqui, ó, sou eu. Eu quem tenho a razão.
Eu quero saber se você está sendo provada e aprovado diante de Deus. É isso que eu quero. Do que adianta eu vim aqui com palavras doces falar, ai, que você tem razão, porque você tá triste, porque você tá no seu deserto. Não adianta. É o Senhor quem precisa nos dar a resposta. Mas o Senhor só vai nos dar a resposta a hora que a gente estiver assim, ó, passado pelo fogo, passado pela água, passado pelo fogo, passado pela água. Eu tenho os meus questionamentos diante de Deus, mas eu tenho uma resposta para ele, para todos eles. Deus não erra. Se eu tô passando pelo que eu tô passando, se você tá passando pelo que você tá passando, é porque Deus quer cumprir uma trajetória na nossa vida. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas não esperam o tempo de Deus. Elas atrapalham, elas querem atropelar, elas querem ser saras. Elas querem colocar a mão aonde Deus quer trabalhar. A minha pergunta para você é, Deus quer te moldar. Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer fazer de você ali, ó, alguém diferente, alguém manso, humilde de coração. E você tá querendo colocar a mão, você tá querendo colocar a sua razão. E você falou, não, eu sou a cheia da razão. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai tirar a mão dele. Então, todas as vezes em que você está ali sendo provado pelo fogo, passado pela água, provado pelo fogo, passado pela água, se atente, porque talvez Satanás está te tentando na palavra, Satanás está te tentando nas suas emoções, Satanás está usando a primeira pessoa só para provar você. Ele faz isso. Só que você precisa reconhecer que ele está fazendo isso com você. Sabe? No final dessa história, Jesus expulsa ele. Sai daqui, Satanás. E anjos servem Jesus. E ali Jesus começa a pregar, Jesus chama os discípulos e Jesus começa a curar o povo doente. Eu quero saber como vai ser as próximas páginas do capítulo da sua história. Assim que você terminar tudo isso. Talvez você esteja assim, ó, no meio do pipoco do trovão agora. Em algumas situações eu tô no meio do pipoco do trovão também. E eu quero saber como vai ser o próximo capítulo da tua história. Me responde. Como vai ser? Jesus decidiu. Jesus decidiu não ceder à tentação de Satanás. Quando ele não cede, ele é servido por anjos e ele começa a ser quem ele era. É só isso que eu quero que eu e você sejamos. Chega uma hora em que a gente se encontra no vale de lágrimas. Chega uma hora em que a noite é curta. Chega uma hora em que a gente não sabe nem o que fazer. Mas é bem nessa hora, é bem no vale de lágrimas, é bem quando a gente não tem respostas, em que a gente precisa lembrar dessas palavras de Jesus. Somente adorará o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a gente lembrar disso, se a gente lembrar dessas coisas que Jesus falou, a gente já está meio caminho andado. E por fim, a última coisa que a gente precisa lembrar do que Jesus falou é: afasta-se daqui, Satanás. Talvez o inimigo da sua alma já tenha te feito de marionete para cá, para lá, para cá, para lá. Talvez ele já tenha feito chacota de você e de mim também. Muitos e muitos anos, muito tempo. Talvez ele tenha trazido essas certezas no seu coração que eu te falei lá. Aí, ó, é você que pode. Então você tá cheio de si. Então a partir de agora eu quero que
que você entenda que talvez o Senhor está trabalhando na sua fragilidade e que Deus é soberano. Eu quero que você se despeça de todas as suas certezas e que você coloque todas as suas certezas no lugar onde ali vão ter as suas respostas. Não adianta. Não adianta você vir com muitas... Não adianta você vir com suas certezas. Porque entre as suas certezas e as respostas de Deus, o que é que você prefere? Onde você escolhe as suas certezas ou as respostas de Deus? Se você está aqui, se eu estou aqui, é por isso. Essa noite eu estava orando e eu falei com Deus, oh Deus, eu tenho tantas certezas. Mas entre as minhas certezas e as suas respostas, eu prefiro as suas respostas. Eu acordei com uma música no meu coração. Ela fala assim, o nome dessa música é Tá Chorando Por Quê? Olha o nome da música, vocês terem noção. Eu acordei com o seguinte refrão. Ele sabe de tudo que você está passando e Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Eu falei, oh meu Deus. Ele sabe de tudo que você está passando, Poliana, e Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele sabe de tudo que você está passando e Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Essa noite, quando foi 3 e pouco, eu acordei de madrugada, eu me ajoelhei aqui no cantinho da minha cama e eu falei, oh Deus, sei nem como é que eu vou orar. Eu não sei nem como é que eu vou orar, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque antes que as palavras cheguem na minha boca, o Senhor já tem todas as respostas. E ali eu falei com Ele algumas coisas que estavam no meu coração. E eu deitei, eu fiquei quietinha. E eu adormeci um pouquinho e quando o meu celular tocou, para acordar, eu ouvi esse refrão. Ele sabe de tudo que você está passando. E Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. E de uma forma muito clara, eu queria falar essas palavras para vocês hoje de manhã também. Porque se Deus me usou como boca para vocês, se Ele falou isso para mim, para acalmar o meu coração hoje de manhã, e eu preciso ter essas palavras para você também. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Esse é o problema. Eu só queria que você se despedisse das suas certezas e começasse a buscar as respostas de Deus. Porque todas as vezes que eu tive certezas, as minhas certezas, eu tenho certeza disso, elas nunca funcionaram. Quando você tem as suas certezas, elas funcionam sempre? Porque as minhas não funcionam. Mas todas as vezes em que eu tive respostas de Deus, aí sim, elas funcionaram. Entende a diferença? Eu quero que nessa manhã você pare de ter certeza das coisas e você comece a ter resposta. E a única coisa que você precisa para ter resposta é a palavra, mas é a palavra para a sua história. Entende? Não é a palavra para a minha história, é a palavra para você, para a sua história. Não é a palavra para a coleguinha, não é a palavra para o padrão do coleguinha, entendeu? Não é a palavra para o outro, é a palavra para você. O inimigo da sua alma, com certeza ele vai usar a palavra na primeira pessoa também para te ferir. Por isso que eu preciso que você esteja firme na palavra. Porque da mesma forma que o diabo usou a palavra para atacar Jesus, Jesus usou a palavra para dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, está escrito, eu vou adorar somente o Senhor meu Deus. Afasta-se daqui, Satanás. E ele não teve poder, ele precisou se retirar. E anjos vieram e serviram ele. Então, todas as suas certezas precisam ser colocadas hoje aqui. Deixa aqui. Deixa no início dessa live. E começa a buscar as suas respostas.
porque Ele sabe de tudo que você está passando. E Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando dos meus desafios. Ele está cuidando dos seus desafios. E o próximo capítulo dessa história vai ser algo surpreendente. Mas não porque você vai fazer, não porque você tinha certeza, mas porque Ele vai nos dar uma resposta. Entendeu a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença de que é quando eu tinha a resposta porque eu tenho a razão, do que é Ele me deu a resposta porque Ele viu o clamor do meu coração. E foi isso, e é isso, e vai ser isso que vai acontecer na nossa história. Desistir pra gente não é uma opção, parar pra gente não é uma opção, estacionar pra gente não é uma opção. Mas abrir a boca para usar coisas que a gente vive com soberba, se a gente está toda encrencada, também não é uma opção. Eu quero que você comece a andar segundo o coração de Deus. Comece a colocar as suas certezas para lá e busque só as respostas. E aí, como é que vai ser isso aí? Tô buscando as respostas. E agora? E essa situação? Como é que vai ser? Não sei. Eu tô buscando as respostas. E aqui, essa situação? E aquela ali? Não sei. Eu estou buscando as respostas. Por quê? Ele sabe de tudo que a gente está passando. E Ele já mandou dizer que é Ele quem está cuidando. Deus, a palavra de Deus diz que o ouvido dele não está encurtado, ele não está com o ouvido tapado para não nos ouvir. Se o ouvido de Deus não está tapado para não nos ouvir, ele está ouvindo. Ele sabe. Ele sabe de tudo. É isso. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, receba essa manhã como oferta, Senhor. Eu sei que existem muitos corações assim como o meu, que hoje precisam de respostas. Por isso eu quero colocar as certezas que a gente tem no nosso coração diante do teu altar. As nossas certezas são todas seculares. As nossas certezas não têm nos levado a lugar algum. Ah, mas agora é assim porque eu tenho certeza disso. Não está funcionando. Sabe o que está funcionando? Nada. Ah, mas é porque eu tenho razão nisso, Senhor. Não tenho mais razão. A gente não tem mais razão. Humildemente, nessa manhã, a gente quer te dizer uma coisa, Senhor. Nós não temos mais razão. Com toda a verdade, com toda a sinceridade, com o coração aflito, quebrantado, nós queremos te pedir, nos dê resposta, Senhor. O próximo capítulo da nossa história, ele precisa ser escrito pela mão de Deus. Até aqui, provavelmente, a gente escreveu muitas coisas, mas daqui para frente ou o Senhor escreve, ou a gente não sabe o que faz. Por isso eu te peço, Senhor, nos conduz, Espírito Santo. Deus envia anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos livrar e nos proteger. A gente leu hoje sobre a tentação de Jesus. E Satanás, ele falou para Jesus que Deus enviaria anjos se ele pulasse de um penhasco. E Jesus disse, sai daqui. Mas quando Jesus, depois que é tentado, próprio Deus envia anjos para servi-lo. Que coisa linda. E assim termina a história da tentação, com anjos sendo enviados a Jesus para servi-lo. Hoje, Senhor, a gente não quer te pôr à prova. A gente só te pede, envie anjos ao nosso respeito para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras e nos conduzir, para nos ajudar em nossas respostas e acalmar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
as próximas páginas da história de Cristo, os próximos capítulos, eles foram marcados por encontros. Ele encontrou os 12 apóstolos, ele ministrou, ele pregou, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele morreu, ele amou, ele ressuscitou, ele andou, ele fez tudo o que ele podia fazer, ele expulsou muitos demônios e ele reinou em glória. Essa foi as próximas páginas da história de Cristo. E depois disso ele falou que coisas maiores que isso a gente faria. E talvez a gente esteja tão aflito, tão preocupado, porque o inimigo da nossa alma, ele faz questão de nos confundir, nos enganar. Ele faz questão de que a gente tropece com o nosso pé em pedra, sabe? Ele faz questão de que a gente acredite que a gente serve a um Deus distante. A gente não serve a um Deus distante. Mas essa manhã é uma manhã em que a gente precisa colocar no altar do Senhor as nossas certezas e esperar um pouco. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer que Ele está cuidando. É isso. Um sábado lindo para todo mundo. Acho que eu não abri a janela ali, mas acho que o dia já amanheceu, né? Pelo horário aqui. O dia já deve ter amanhecido. Um sábado lindo para todo mundo. Aproveitem esse sábado. Cuidem uns dos outros. Reflitam. Guarda o coração de vocês. Guarda a mente. Guarda o espírito. Não importa o que você está passando. Entenda que você serve um Deus que não está com os ouvidos tapados para o seu clamor. Ele vai fazer questão que você dê uma reviravolta. Mas para isso você vai precisar de colocar no altar do Senhor tudo que você está passando. Você vai precisar de fazer uma entrega, não é para homens, é para o teu Deus. Você vai precisar de ser humilde, de reconhecer cada um dos teus caminhos. A gente vai precisar de reconhecer pecados ocultos, pecados que a gente sabe, que a gente não sabe. A gente vai precisar de reconhecer coisas que a gente nem imaginou que precisava de reconhecer. Mas nessa manhã o Espírito de Deus vai trazer clareza na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito e no nosso coração. Eu sinto que essa é uma manhã diferente. Eu sinto que essa é uma manhã de clareza, para que não tenham mais certezas, mas sim respostas. E que a partir de agora o Espírito da Paz encontre morada no seu coração, que o Espírito da Paz te conduza ao caminho correto, te dê tranquilidade nas suas decisões e que seja enviado anjos para te servir, porque é isso que Deus faz com os filhos dele. Ele envia anjos para nos servir, para acalmar o nosso coração e nos conduzir ao caminho da vida eterna. Seja nos acalmando com o que for, com uma palavra, com uma resposta, com olhar, com sorriso, com qualquer coisa. Seja até com esse devocional, às vezes esse devocional foi alguma resposta para você ou algumas próximas respostas, mas Deus está cuidando. Não duvida. Você pode duvidar de qualquer coisa, menos de que Deus é a sua resposta. Só tira as suas certezas, porque talvez as suas certezas é o que tem atrapalhado você de viver as próximas páginas do seu capítulo. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.